Sejam bem-vindos a mais uma live do Infovarejo. Meu nome é Gabriel Junqueira, editor do portal. Dessa vez estamos com nosso amigo Tadeu, da Concilia. E o tema de hoje será pagamentos no varejo, desafios e boas práticas na conciliação. Mas vai ser muito mais do que só a conciliação. Nós vamos falar de tendências no meio de pagamento e muito mais. Então, pessoal, você que está acompanhando, não deixe de dar o like no vídeo. Isso ajuda demais o canal, ajuda também a levar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar o varejo, desenvolver o varejo que a gente tanto ama e gasta mais tempo no varejo do que em casa, né, Tadeu? E você tem o quê? Mais de 20 anos de experiência nesse negócio também. Me conta um pouquinho aí, Tadeu. Quem é o Tadeu da Concilia? Gabriel, então primeiro, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. Falar desse tema me anima muito, Gabriel. Eu estou há 20 anos aí, eu comecei na parte de automação comercial e em 2014 a gente teve uma boa experiência criando uma solução de conciliação de cartões que era uma dor do varejo, né? Então a gente conseguiu trazer uma nova ferramenta para esse mercado. Entendi. Você trabalhava, porque assim, quando eu entrei na Avanço, o Tadeu já era conhecido na automação comercial. Nós estamos falando de 15 anos atrás. Sim. Então, você veio também de RP. Sim, eu comecei na Chart, né? A gente desenvolveu um RP na área de controle de estoque, financeiro e tudo mais. E isso aí foi o start, né, para a gente no processo, procurando sempre uma solução que tirasse uma dor do varejo. Em 2014, eu mudei e fundei a Concilia Soluções, onde a gente criou uma solução para fazer a conciliação de cartão, que é uma dor do mercado até hoje, né? Verdade. Realmente, se tudo que você vende, você está recebendo. Então, a gente montou essa solução e especializou isso. Você vai deixar o pessoal sem dormir. Você, varejista, o que você vende, você tem certeza que você está recebendo? Essa culpa é do Tadeu, viu, pessoal? Agora, me conta uma coisa. 2014... eu lembro nessa época que começaram a surgir as soluções de conciliação de cartões. Por que foi nessa época? Porque cartão já existe há um pouco mais de tempo, né? Ou não? Como é que é? Porque quando a gente estava na automação na Chart, a gente via grande dificuldade, né, do varejista, né, dos lojistas em geral, de conciliar tudo que era vendido com cartão. Uhum. Por quê? Vendia-se um determinado volume que estava na automação, e o que vinha dos extratos das adquirentes era outro valor. Então não batia, não fechava. Não fechava a taxa, não fechava o volume que foi vendido com o volume que estava sendo recebido. Então surgiu daí criar uma ferramenta para conciliar as vendas de cartão de crédito, débito e benefícios. Porque hoje a gente concilia em torno de 120 adquirentes e subadquirentes. Entendi. Então, mas lá nos idos de 2010 começa a virar um problema maior porque também o mercado começa a aceitar mais cartão. Sim. Deve ser por causa disso também, né? Não, foi isso mesmo, porque o volume de cartão ele veio aumentando proporcionalmente. Hoje, se você olhar o mercado do que era 10 anos atrás para hoje, praticamente, se a gente for comparar, naquela época era muito dinheiro, cheque, né, que era da nossa época, o cartão representava em torno aí de 20%. Hoje, nós temos uma proporção de 70% de cartão de crédito, débito e benefício, 25% entre débito e Pix e somente aí descendo 5% em dinheiro. Isso é impressionante, né? Então, convido a todo mundo também, dar uma olhada ali no sistema e ver os meios de pagamento, né? Eu tenho um cliente aqui que tem um volume legal no centro de BH que eu sempre fico assim, abismado porque não tem mais dinheiro. É exatamente isso, dinheiro dá 6%, cartão lá vai para os 80% e bordoada, e o Pix no TEF, né, que é o jeito certo de receber Pix, né, que você registra ele, linka com o arquivo da venda, dá lá os seus 15%. Eu sempre dou uma olhada ali que eu fico impressionado. Agora, me conta, Tadeu, falando dessa evolução do mercado de meios de pagamento do Brasil, nós, em que pé que estamos, quais são os movimentos principais que estão acontecendo, que aconteceram recentemente, que o varejista ou o supermercadista precisa estar atento hoje
para estar olhando assim um macro? Né? A evolução ela vem. Os meios de pagamento, né, principalmente hoje físico e virtual, porque a venda no virtual ela vem crescendo assustadoramente, mas nós temos um problema, né? Porque é o problema do chargeback. Esse é um problema que tem que ser tratado. Eu acho que no cerne do problema é a legislação. Ela tem que mudar, porque hoje você faz uma compra, né, e ela tem a possibilidade de ter o chargeback. Isso prejudica muito o varejo. Porque a gente tem hoje um nível muito elevado de fraude nesse quesito, o que não acontece no cartão físico, porque você tem o cartão presente e o cliente digita a senha. Entendi. O chargeback é quando o próprio consumidor ele faz a solicitação ali de voltar à transação. Ele né? não reconhece aquela compra. Entendi. É quando você, no seu fatura de cartão de crédito, você manda lá, não reconhece essa compra. Não reconheço. Então, a gente tem um problema aí hoje, porque é o seguinte, realmente, algumas compras hoje, o mercado deu uma evoluída. Por exemplo, você vê o mercado de vestuário, por exemplo. É um mercado que tem sempre um cancelamento muito alto, por causa de troca e tudo mais. O tamanho deve ser Isso, também. mas no mercado do supermercadista, ele não deveria ter esse tipo de problema. Por quê? É uma compra que foi feita, foi escolhida, né? É um segmento diferente. Então, nesse segmento, eu acho que ainda realmente é um problema a ser tratado, né? Entendi. E assim, quando a gente fala, falando todo mundo, hoje em dia, quando a gente fala de meio de pagamento, tem que falar de Pix também. Hoje, o cartão de crédito, ele tem naturalmente uma taxa maior porque você tem vários agentes ali no arranjo de pagamento. Tem a bandeira, tem a adquirência, e o Pix é basicamente quase que um pagamento direto, né? Sim. Qual que é a diferença, assim, para quem não entende muito profundamente sobre esse segmento? Como que a gente consegue explicar assim, um papel de cada um desses agentes, da operadora de cartão, da bandeira e, no caso do Pix, ali da instituição de pagamento? Vamos lá. A adquirente é a que entrega para o supermercadista, né, para o lojista, o meio de pagamento, né, a tecnologia. Então, ela vai ter um meio de pagamento, vai ser... Ela está atrelada ao TEF. Ok. Né? E essa faz a captura da transação e o processamento e também o pagamento. Isso é o papel da adquirente. Ok. A subadquirente, hoje, ela ganhou força com as fintechs. Porque tem, às vezes, para o menor, tem condições melhores de pagamento, né? Porque ficou muito grande o mercado, que a gente está aí hoje em torno de 8 adquirentes no mercado, e você tem mais de 90 subadquirentes. É o cara que ele vai ali no boteco do seu Zé oferecer o cartão, a maquininha ali, vai ser mais normalmente vai ser a sub ali, com às vezes uma solução mais personalizada. Personalizada, né? Ou até que também não foi atendido pelos adquirentes, né? Foi deixado de lado aí, né? Porque o menor, né, a gente enxerga hoje os cartões como uma pirâmide, né? Porque os menores pagam a maior taxa na base da pirâmide, né? E os maiores pagam a menor taxa, porque hoje leva-se em consideração volume de faturamento para que se tenha uma taxa melhor. Né? E tem outros quesitos também, antecipação, né? Volume de venda no que a gente chama à vista, que é 30 dias. Então, esses fatores contribuem para a formação da taxa. Entendi. E no caso do Pix, não tem essa operadora de cartão, né? Lembrando, a operadora, então, ela que faz essa interface ali com o varejista, faz a liquidação do pagamento, faz esse processamento todo. No caso do Pix... Como é que funciona? O Pix hoje ele está sendo ofertado também pelas adquirentes, está sendo ofertado pelos bancos e está sendo ofertado também pelos bancos digitais. Então, quer dizer, abriu aí uma nova possibilidade. E tem um processo em andamento do Pix parcelado. Mas aí a gente tem também quem é que vai bancar, né, este financiamento, né, que a gente chama do risco o também, risco, né? Crédito. Né? Porque hoje, quando você coloca um cartão de crédito na praça, tem um emissor, que naturalmente é um banco, né, que dá esse crédito. Porque uma vez que você passa o seu cartão de crédito no estabelecimento comercial, ele é garantido pelo banco que deu o crédito para aquele cliente. Então, o lojista está sem o risco. Isso é muito interessante. Então, assim, porque normalmente, se a gente vai ali para a realidade do varejo, do interior, o independente, ainda existe o fiado. Sim. E o cartão de crédito, ele veio ao longo dos anos como um substituto natural do fiado. Então, cara,
vou restringindo ali o fiado, que eu teria que fazer quase que a gestão da minha carteira de recebíveis sozinho, da inadimplência, e eu chamo ali uma estrutura que eu vou pagar 2% ali da venda e ele vai me garantir o recebimento. Essa taxa a gente poderia pensar quase como a taxa da transação. Mas o que é interessante que você comenta é que uma vez que eu recebi o cartão, o pagamento em cartão, deveria receber, mas acontece de não receber? A gente tem alguns problemas, né? Você falou do chargeback online, mas no varejo físico tem? O que nós notamos? Às vezes em transações parceladas, algumas adquirentes, nem todas, têm adquirentes aí super corretas e tecnologicamente perfeitas, né, no processo, mas você vê o seguinte, pagou a primeira parcela, a segunda não veio, pagou a terceira. Como é que o supermercadista, como é que o lojista vai conferir isso aí? E hoje, o aumento do parcelado, até no segmento do supermercado, ele aumentou. Porque a gente tem acompanhado que eles estão vendendo de 2 até 3 vezes nesse segmento. E se ele tiver eletroeletrônico dentro do segmento dele, ele venderia até 6 vezes. Entendi. Então, dito isso, você tem que ter um controle maior em cima dessas parcelas, em cima do pagamento e tudo mais, para verificar e validar, né? Se a taxa acordada está sendo praticada, se não tem nenhuma taxa extra, porque às vezes a taxa está correta, mas você tem um monte de pagamentos diferentes, que está dentro que a gente chama de ajustes, né? Aí que eu queria entrar, porque a gente já vai entrar então na conciliação, que aí você já começou a entrar nesse assunto. Então, só para a gente iniciar o assunto, que a gente vai ficar aqui uns 10, 15 minutinhos falando só sobre essa parte aí, um pouquinho mais detalhista, mas você que está nos escutando, não deixe de compartilhar esse vídeo com quem é o responsável da área financeira do seu supermercado. Ah, Gabriel, não tem, então já tem um problema, porque você vai ver ao final dessa conversa que pode ser que tenha dinheiro ficando na mesa. Então vamos lá, por que a conciliação de cartões se tornou um tema tão estratégico no varejo também supermercadista? Eu dou um foco aqui no supermercado, que é o nosso nicho, mas a gente pode falar de forma geral. Por que isso está acontecendo? Assim, a conciliação de cartões virou algo tão estratégico? Primeiro pelo volume. Aumentou as vendas com cartão, igual nós já colocamos. Então o volume agora ele é muito maior que anteriormente. 80% da venda, né? 80% da venda. Ninguém hoje tem dinheiro, mas é raro a pessoa ter o dinheiro. Eu não estou com carteira no bolso, eu não tenho dinheiro papel nesse momento. Hoje, se tiver algum problema, assaltar a gente, o senhor aceita Pix? Porque o dinheiro não tem como. Tá certo? Mas isso é até você falou um negócio assim, eu fiz isso pessoalmente, bota lá o limite Pix noturno, isso é uma questão, porque isso é questão de segurança para a vida. Perfeitamente. Eu acho que esses limites devem ser colocados para todos, né? Até isso aqui não tem muito a ver com o tema, mas é uma dica. Eu tenho até, inclusive, pessoas mais sistemáticas que colocam num banco um limite baixinho, aí ele tem um outro banco, que é onde eles fazem as transações, que ele deixa o celular em casa. Isso. Hoje, realmente... Essa será a melhor prática, né? O protocolo. Principalmente nas grandes capitais, onde virou o esporte predileto é roubo de celular, né? E aí, realmente, você vai ter um problema, e essa dica que você deu é perfeita, fazer uma adenda né? aqui, voltando ao assunto conciliação. Mas é perfeita a dica. Perfeito. Mas voltando então, você falou, primeiro ponto, a conciliação é estratégica porque é volume. Aumentou o volume. Perfeito. Segundo, redução de custo, né? Porque imagina, você está com um volume muito alto, antigamente, quando a gente começou, tinha setores de conciliação de cartão. Eu lembro disso. Com 3, 4, 5 pessoas. Hoje, numa operação onde, muito bem administrada, ela dá no máximo de 3% a 4%, imagina se você tem um custo com conciliação. Exatamente. Fora o custo da taxa também. Fora o custo da taxa, tá certo? De operação. Que, no meu entender, deveria ser composta no custo da operação. Mas a competitividade do mercado ela é muito grande, você tem que, então, agilizar, né? Deixa eu só ver se eu capturei, porque você falou um negócio aqui, mas tem uma entrelinha. Você falou o seguinte, o custo de conciliação deveria ser considerado também no seu custo total da sua taxa. Então, não adianta você... o cara me ofereceu uma taxa de 1,5, mas você vai pegar a forma de você vai conciliar esse cara. Vai ser muito mais caro, porque eventualmente ele não vai liberar os arquivos, ou não. Sim, a gente tem outra coisa. A gente tem uma falsa segurança que a adquirente vai entregar para você uma conciliação em um portal. Tá. A gente fala aqui, olha, mas poxa, eu capturo, eu faço o processamento, eu te pago e eu confiro. Nenhum modelo de gestão
Isso é normal, né? Porque quem faz o pagamento não pode conferir. Então, as conciliadoras ganharam aí uma força tremenda. Vamos quebrar esse mito aqui agora. Primeiro mito. Você conciliar as vendas de cartão com a sua operadora de cartão. Espera aí, gente. Conciliar a venda de cartão é naturalmente um exercício de auditoria e, portanto, ele deve ser externo ao agente. Perfeitamente. Certo? É uma eu ia boa fazer prática. uma piadinha aqui, mas eu vou fazer, a gente perde a amizade, mas é que nem julgamento da STF, né? Eu sou a vítima, eu julgo tal, mas não vou entrar nessa não, mas a turma gosta. Mais ou menos assim. Então assim, não faz sentido você virar e falar assim, não, pode deixar que eu me audito. Não existe isso. Então esse é o primeiro mito que nós temos que quebrar aqui, que é a conciliação ela deve ser feita fora do ambiente vamos dizer, do agente ali da operadora de cartão, certo? E aí a gente tem que dar os parabéns para a Avanço, né, no processo de boas práticas, porque a Avanço poderia desenvolver um conciliador? Não, ela tem uma expertise em gestão. É porque eu sou um agente também, né? Isso. Eu sou o cara que tem a venda. Muito forte. E aí você foi ao mercado e trouxe um outro expert para trabalhar aqui a toda a parte de conciliação, onde a gente tem uma integração. Isso dá mais segurança no processo, mais confiança no processo de gestão e transparência. Principalmente para quem é auditado, né? Que a gente tem clientes aí que é auditado. Legal. Então isso aí é um fator que mostra transparência, clareza e um avanço no processo de gestão. Olha que legal que o Tadeu falou, pessoal, só para a gente recapitular aqui. Como a gente está falando da conciliação de cartões, de pagamentos em cartão, você deve pegar as vendas que foram realizadas no sistema, vamos dizer, os pagamentos ali que estão na operadora de cartão e um terceiro vai olhar para esses dois e vai fazer essa conciliação. Não pode ser nenhum nem outro, porque eventualmente o erro pode estar em um lugar ou em outro lugar e você não pegaria, né? Perfeitamente, não pegaria. E a gente tem outros fatores externos também de erros, né? Como colaboradores, fraudes, né? Que podem acontecer no meio do processo, né? Isso que você falou faz sentido total. Então, por exemplo, se você tem um fraudador ali no PDV e eu estou fazendo a conciliação dentro do RP, houve a venda. Ela não vai estar na operadora de cartão. Então, se eu peguei aquela venda ali não, porque ele vai ter a finalizadora em cartão, né? Sim, mas ele caso, pode... Como é que seria? Mas no momento é o seguinte, você tem lá hoje os meios de pagamento. Cartão, dinheiro ou Pix, um exemplo. Okay. Mas na hora lá, eu escolho qual. Se o cara não tiver o TEF, tiver algum problema no operacional dele, eu posso trocar um meio de pagamento. Eu posso trocar dinheiro por cartão. Botei dinheiro, entendi. Você vai finalizar como dinheiro. Nesse caso, você tem dois problemas, né? Você tem um problema até fiscal. Porque Sim. não vai bater o volume de cartão com o volume também de dinheiro. E essa aqui, pessoal, para quem está numa loja, e normalmente isso acontece mais para quem está no Simples Nacional, e você está vendendo o cartão e não está declarando, deixa eu te contar uma coisa. Convênio ICMS 134/2016. Dá uma olhada, porque a sua operadora de cartão, que nem você tem o SPED, o Sintegre e manda tudo lá para as suas notas, para a Receita, as operadoras de cartão mandam tudo lá. Tadeu passou aqui tantas transações em cartão de crédito. Aí você chegou na sua obrigação acessória ali, né? Você não mandou isso, vai ser... eu vou te vai tomar uma atuação. Isso a gente vê direto, tá, Tadeu? Assim, mas direto. Não, e pegando um gancho do que você falou aí, um exemplo que a gente teve com vários clientes, né? Até fora de Belo Horizonte, em Cuiabá, Fortaleza. Quando teve aquele problema que iam regulamentar o Pix, iam controlar o Pix, ficou todo mundo preocupado com o Pix. Você lembra disso, cara? Sei, todo lembro. mundo preocupado. Esqueceram o cartão. E o cartão passou. Ninguém ficou preocupado em controlar o cartão. Então, o cartão hoje, você tem o EDI, que é o extrato com toda a movimentação de cartão, que ela é enviada para o sistema financeiro, para o Banco Central, para todo acompanhamento de transações, né? Que hoje é totalmente monitorado. E o que estava acontecendo? Anteriormente, o cliente chegava no final do ano e falou, olha, você não tirou nota, não está batendo. Hoje não. Mensalmente eles já estão notificando. Mas peraí, você declarou que vendeu 200 mil com cartão. Aqui tem 250. Me explica aqui, por favor. Cadê 50 mil? E agora está no mês subsequente ou até dentro do próprio mês. Antes mesmo de terminar o mês, eles já estão
comparando. Então, isso hoje, contabilmente, a conciliação virou também uma ferramenta de conferência e de apuração. Não que o supermercadista, o lojista esteja sonegando. Houve ali problemas de operação, problemas de finalizadores, e aí realmente você vai ter um problema fiscal. Aí, até você explicar isso, você já está com o problema na mão. O Tadeu, esse ponto é muito importante, pessoal, porque olha só, nós não estamos falando nesse caso de fraude ou de sonegação. Acontece principalmente se o seu frente de caixa não está bem configurado, não está bem estruturado, você não conta com TEF, por exemplo. Para quem não sabe o que é TEF, dê uma olhada, mas de forma rápida. É a integração do seu PDV, do seu sistema de frente de caixa, direto na maquininha de cartão. Então, eu não fecho uma venda se eu não tiver ali a finalizadora crédito e eu tiver a confirmação do pagamento. Perfeito. Que aí a gente linka. Perfeito. O documento fiscal venda no crédito com o pagamento. Isso acontece demais, tá, Tadeu? Assim, o pessoal que está ali, o TEF não vale a pena investir no TEF, tem a maquininha de cartão, aí a operadora de caixa deve ter, vamos dizer, tem pouco operador de caixa novo, né? O turnover alto, toda hora ele vai lá, vou fechar aqui, tá rápido, fechei em dinheiro. Na minha época, a primeira era dinheiro, né? O primeiro fechamento, então continua, um enter, dinheiro. Ela coloca no primeiro. Acabou. E aí você também não tem um processo de fechamento de caixa, de operador de caixa, então não vai pegar isso no dia, né? Aí vai chegar via autuação ali da Receita. E em cima disso, falando de operador, até pegando um gancho e dando uma outra dica, é o seguinte, eu fico impressionado quando a gente entra no supermercado e a pessoa, às vezes você nem quer dividir, tá certo? A sua compra, mas a pessoa já te induz, você não quer dividir de 3 vezes? Que isso, a gente realmente paga uma taxa maior no parcelado, né? O dinheiro dessa operação a gente sabe que vai voltar daqui 90 dias e que poderia ali num simples treinamento de caixa o seguinte, qual é a forma de pagamento, senhor? À vista ou com cartão? Perfeito. Se ele pedir para dividir, não divide. Mas hoje, a maioria dos supermercados já estão oferecendo 3 vezes. Isso acontece, tá? Drogaria também. Fala, você quer dividir? Perfeitamente. Impacta direto no custo da operação. É um treinamento básico. E em tempos de taxa de juros de 15%, 30 dias, pessoal, é assim, no custo do dinheiro da Selic ali é mais de 1%, né? Se sua lucratividade é 3, 4, 1/3 da lucratividade vai no ralo nessa pergunta do operador de caixa. Perfeitamente. É difícil, né? Se você fizesse uma correção básica, né, de não mudar ali o atendimento, sempre solícito e tudo mais, mas atender de maneira diferente, você já teria uma redução de custo violenta. E como é que a gente pega isso? Porque se eu estou com a conciliação, eu estou com um mapeamento de qual é a minha forma de pagamento, quanto eu vendi no débito, quanto que eu vendi no crédito, quanto que eu vendi no parcelado. E qual é a taxa que isso incide? Que hoje a maioria dos nossos clientes faz um acordo com as adquirentes, não monitora mais e depois, na hora que o contrato vence, ele volta com a taxa padrão. Ele fica... Isso que eu quero te perguntar. Perfeito. Conciliação de cartões, Tadeu, é só taxa de cartão? Não, você tem taxa de cartão, você tem pagamentos que não ocorreram, você tem problema de fraude. Vou te dar um exemplo de um problema de fraude. A gente estava num determinado segmento, posto de gasolina, onde o fraudador pagou R$3.000 para o frentista, trocou a maquininha por uma semana, da mesma cor, né? Colocou a maquininha da mesma cor. A gente começou a conciliar e estava olhando as máquinas e a gente perguntou, máquina 3420, não vendeu nada ontem, não vendeu nada hoje? Dá uma olhada para mim se está na pista. A máquina não estava na pista. Vamos dar uma olhada, né? Pegou nas câmeras, o frentista tinha trocado a máquina. Então, quer dizer, a venda de uma semana foi para o fraudador, depois ele volta ao posto e devolve a máquina para o frentista. Isso é uma. Então, assim, para isso, se você é varejista, quanto que um caixa seu vende por mês? 150, 200, 250, 300 mil? Uma semana disso aí, meu principalmente Deus do céu, porque o supermercado, quando ele manda o cliente, deu um problema ali no frente de caixa, ele manda o cliente para o back-office, a gente pegou em determinados locais, lojas aí, o colaborador tinha uma máquina idêntica ao estabelecimento comercial, a mesma cor, né? Vamos falar em cores, porque hoje tudo são cores, né? Da mesma cor. Não pode falar cor, senão você fala marca. Senão vai falar marca. Então ele passava 10 vendas pro estabelecimento, uma para ele. Chegou num determinado momento que ele viu que estava tudo certo, ele começou a passar 3 para ele, 7 pro cara. Então
até o momento que chegou com uma conciliação e a gente validou que o que estava passando nos frente de caixa não batia com aquele valor da retaguarda. Mas isso me lembra um caso, estive num cliente em Contagem, na verdade um potencial cliente, ele comentou de uma fraude de R$200 mil, essa fraude. Ia passando ali uma venda, por dia ele tinha um cálculo ali, vou faturar 1.000 por dia aqui, 30 por mês, tá bom. Ficou aí quase 10 meses. E a gente validou lá que alinhou que era sempre o mesmo caixa. O caixa simulava um problema e mandava para o companheiro na retaguarda. Isso foi um. Nós tivemos um problema também, e esse foi fantástico. Essa foi muito bem feita, tinha que dar os parabéns para o cara na fraude. Porque a fraude foi o seguinte, o cara colocou o TEF, igual você falou, gente, vamos colocar o TEF, porque o TEF mitiga os problemas, agiliza, realmente, 100%. Só que essa fraude foi uma fraude com o pessoal de TI. O cara numa relutância muito grande de colocar o sistema de conciliação. Não precisa, as operadoras já mandam para a gente, já está tudo certo. Mas o dono top-down falou, eu quero um apartado, eu vou ter auditoria, eu preciso ter os dados independentes. Falou, beleza. Quando colocamos, plugamos 8 horas da manhã, na hora que foi por volta ali de 18 horas, as vendas, tinham a venda no frente de loja, né, no caixa, mas eu não enxergava a venda que vinha do TEF. Vamos dar uma olhada, o que o cara fez? Ele colocou um reboa, trocava o número lógico, que houve uma atualização dos TEFs aí, trocava o número lógico, ele tirava 2, 3 vendas, mandava para outro CNPJ, depois ele voltava. A gente conseguiu pegar esse... Isso aí é, assim, para quem não entendeu essa parte do número lógico, pessoal, quando você tem, diferente da maquininha, que a maquininha ali já tem o correspondente bancário, né, assim, já tem o destinatário ali, qual que é a conta, no TEF você tem uma parte de configuração, você tem um portal no qual você fala, olha, as vendas aqui dessa loja, ou desse cartão, né? Eu não sei se chega no nível de cartão, ou vão para a conta tal. Perfeito. Então, o que o TI fazia, esse é um número lógico, trocava esse, deixava 5 minutinhos, faturava uns 200, 300 reais e voltava. Isso foi no início. Foi uma abertura. Então, assim, nesse caso, só para o pessoal entender, o seu RP não vai pegar, o seu frente de caixa não vai pegar, porque foi finalizado em cartão, a transação foi concluída, subiu para o financeiro em cartão e está ali, esperando ser baixado em cartão. Só vai pegar quando você for na operadora e falar assim, uai, tem essas 3 vendas aqui que aconteceram no meu RP, não estão aí na minha conta, né? Que ela vai ficar pendente. Na conciliação, ela falou assim, olha, eu tenho a venda que foi feita no PDV e eu não tenho a venda, não subiu para adquirente. O que aconteceu? Então, na hora a gente já sabe. E ó, não adianta nem reclamar na operadora, que não é um problema dela. Não é um problema da operadora, não. Um problema de polícia nesse caso. E um outro detalhe também é quando você está colocando uma loja nova ou você está inicializando os TEFs. É muito importante conferir máquina a máquina, ou seja, PDV a PDV, se o número foi configurado corretamente. Porque aí, não mais agora dá para trocar no meio do caminho, mas realmente num PDV novo, um ponto de venda novo, você pode ter um problema aí de uma semana e depois realmente falar, erramos aqui o número. E aí, como é que você corre atrás? Então, realmente, esses são um dos problemas. Outros problemas que a gente pegou aí falando de conciliação são os ajustes. Porque hoje a taxa está muito acertadinha, sabe, Gabriel? Está bonita, está tudo certo. E a gente tem um dado muito engraçado. Nem 15% dos clientes hoje, você pode fazer uma pesquisa na sua base, ele tem um contrato assinado com o adquirente. Então, está de boca. Então, qual é o início que está vigorando? Qual é a taxa? Qual é a minha condição? Porque tem um volume que você tem que vender, se não vender, né? A taxa muda, né? Isso. E tem algumas adquirentes aí que aí a gente acha brincadeira, né? Assim, para não falar uma outra palavra. Ela promete uma taxa, fala assim, minha taxa hoje é 0,79 no débito e 0,80 no crédito. Ou seja, não paga o MDR da bandeira. Ou seja, a parte que a bandeira cobra para deixar à disposição Visa, Master. Então, na hora que você vê aquilo, ele falou, tá muito diferente, não tá pagando o custo da bandeira. Como é que essa taxa? Mas essa taxa era somente por 30 dias. Entendi. Depois o cara tá pagando lá 3% e 5% e ele nem se atentou para isso. Tá certo? Então, nos ajustes, vem algumas outras cobranças, né? A maquininha que ele falou que não iria cobrar, conectividade, chip, e aí começa uma série de cobranças. Taxa de transferência, de depósito. Perfeitamente. Assim, eu tenho um tema polêmico, eu não sei se eu posso perguntar. Vale refeição
Porque isso aí é todo o coração de todo supermercadista, varejista, do coração dói. E se não dói, é por ignorância. A gente vem acompanhando no mercado empresas que estão criando aí uma forma de pagamento que chama Pix Alimentação. Hoje, para pagar uma alimentação, está demorando aí 30 dias. No custos que vão variar de 6% a 12%. Um bom supermercado aí está pagando no mínimo 4%. Se não me fale, não me engano, os números aí, 30% da venda aí é ticket. Então, quer dizer, complicado, né? Essa conta não fecha. Não porque fecha. Olha só, a taxa é altíssima, já é maior que a sua taxa de lucro. Paga em 30 dias, já tem um custo capital ali. Para antecipar, te cobra mais 3. Para depositar também ele cobra e, assim, eu tenho um cliente que ele falou, Gabriel, dependendo da venda eu estava pagando para vender. Porque, o que acontece? O volume era baixo, eles obrigavam fazer um depósito todo dia. Então, todo dia que chegava os 30 dias e chegava um dinheiro, eles faziam um depósito na conta. E cada depósito tinha um custo, acho que, se eu não me engano, R$10. Então, assim, era uma coisa, uma loucura. E o que eu acho mais louco como economista é o quê? Porque esse dinheiro, ele não tem o risco de crédito que o banco tem na emissão do cartão, porque a empresa bota o dinheiro, antecipadamente eu boto no cartão do funcionário, o funcionário vai lá, o colaborador, e gasta no varejo. E essa taxa é de 5%. Então, assim... Totalmente por isso que eu falei que é polêmico, que eu não é incabível porque, inimigo, mas isso eu acho, assim, uma falta de respeito, cara. Eu acho que tem tecnologias que vão surgir aí, como o Pix Alimentação. Amém. Pix Alimentação é uma novidade que pode vir para pagar o supermercadista com D+1, numa taxa para baixo de 2, porque nós estamos falando de Pix, de uma ferramenta. Agora, qual é o problema? Não é os supermercadistas, bares e restaurantes que a gente consultou aqui aceitar. O problema é o credenciamento das empresas. Mas hoje, isso com uma app preparada para isso, e dando assim cashback, bônus e incentivando, né, aos colaboradores a pedir as empresas, eu acho que muda radicalmente. Isso é uma discussão que a gente vem até tendo com o supermercadista, com a Associação de Bares e Restaurantes, porque realmente isso impacta direto no bolso deles. E é um valor assim, igual você falou, foi pago antecipado, só paga o supermercadista ou bar e restaurante com 30 dias, e se você tiver que antecipar, você ainda paga muito mais caro. Então, realmente, hoje não é uma parceria salutar. Quem sabe pode mudar, né? Perfeitamente. Então, se você está nos escutando e nunca olhou para essa conta, pelo menos faça a conta. Porque tem formas de você, dentro da sua loja, não deixar de aceitar ou entender se realmente você precisa aceitar e buscar estratégias, né? Então, assim, em relação a ticket, em relação a... Enfim, tem que achar alguma forma. Né? E um outro ponto importante ticket que a gente... médico, eu estou falando da venda, tá? Não estou falando de marca, não. Um ponto aí estratégico aí também que a gente vê muito, né? Pelo seguinte, a gente tem muitos clientes, né? Eu lembro disso na pandemia. Muita gente colocou o conciliador. Chegou na pandemia por redução de custo, é lógico, né? O cara foi cortando o que dava para cortar. Muitos chegaram a cortar a parte de conciliação, né? Chegou assim, porque conciliação é uma coisa muito bacana, galera, pra você entender. Quando você coloca num determinado cliente, você vai pegar alguns problemas. Só que a gente faz esse pedido para adquirente. Então, a adquirente sabe que nós estamos fazendo monitoramento. Aí está tudo certo. Esse é um ponto importante que o Tadeu está falando, pessoal. Está falando o seguinte, uma vez que o conciliador entra na jogada, a Concilia chegou e falou assim, olha, agora eu vou começar a conciliar as vendas do Gabriel, do mercadinho do Gabriel. Então, ele pega uma autorização comigo, vai lá na operadora e ela começa a liberar os arquivos. Portanto, ela sabe... que o Gabriel tem os arquivos e a Concilia está no meio, tá? Perfeitamente. Então, assim, esse que é o ponto. Então, o cara sabe que você está conferindo. Isso, aí ele sabe que você está conferindo. Uhum. Daquele momento em diante, né, é perfeito, o sistema fica tudo certo. Não dá mais problema, Gabriel. A taxa está certa, está tudo chegando. Você botou um porteiro ali. Você está conferindo, né, cara? Ficou tudo correto. E o mais interessante, né, eu tenho um grande amigo que ele fez e falou assim, Tadeu, agora está tudo certo. Eu vou paralisar. Eu falei, perfeitamente, aqui a gente tem que ficar realmente, você está confortável. Não, porque o custo e tal, e às vezes a gente corta custo errado, né? Custo em gestão, custo em operação, custo em automação, não é custo, é investimento. Né? Isso aí a gente... Senão você vai pagar, você vai ter um outro custo de maneira desagradável, são outros custos. É o que você está vendo, o outro você não está vendo. É isso aí.
Quando ele cortou, né, no terceiro, quarto mês, ele voltou lá. Pô, o que aconteceu? Pô, tá tudo errado novamente. Falei, amigo, mas você parou de conferir. O cara sabe que não tá mandando extrato para lugar nenhum. Aí ele até que não fez mais fé, não. Foi o seu contrato aqui que virou, você não viu. Tem um monte de taxa nova que ele está te cobrando porque um contrato voltou para o padrão. Então, você não tem o controle da operação. Então, hoje, quando você coloca uma conciliação, se estiver tudo certo, não, agradece, né? Porque a gente brinca, conciliação hoje é como se fosse um seguro. Exatamente. Você tem que ter. A gente tem que ter, e se tudo, vamos dizer, não tem grandes emoções quando você está usando. Esse que é o ponto. Perfeitamente. Se você tira, aí pode ter grandes emoções. Se estiver tudo correto, você está pagando um bom serviço. Não tire o serviço porque está tudo correto, não. Porque ele pode piorar. Isso é muito comum, né, Tadeu? Assim, a gente... Isso acho que em nossas vidas também, em toda empresa, às vezes aquilo que funciona bem para de uma certa forma atrair atenção e aí acaba sendo até desvalorizado. Você fala, não, aquilo ali não me dá problema, né? Assim, e a partir do momento que tira, passa a ter um problema. Aí realmente. É muito doido isso. Bom, mas a gente falou então, começamos ali falando sobre a questão, né, dos meios de pagamento, por que isso cada vez está mais relevante, os pagamentos eletrônicos. Entramos aqui na parte da conciliação, falamos, conciliação não é só taxa, existem ajustes, existem outros tipos de tarifas, aluguel, por aí vai. O Tadeu nos contou alguns casos, algumas coisas para a gente ficar atento em relação à fraude, né, pessoal? E agora eu quero entender um pouco, assim, falamos também, acho que a gente até abordou sobre a integração com o RP, a importância de ter essa conciliação por fora ali, né? A integração ela ocorre, a gente pega na prática, né? A gente envia, né? Eu como RP, os dados das vendas, todas as vendas, e o conciliador vai lá na operadora e pega todos os dados ali e concilia. Então acho que RP a gente até falou bastante, né? Você tem algum caso interessante para falar, seja com nome ou sem nome, tá, Tadeu? Fica à vontade aqui, a gente não tem cerimônia, sobre essa questão da importância da integração com o RP, ou quando botou o RP, vamos dizer, como que isso... Olha, um caso bem relevante aqui, que todo mundo até conhece de nome, é o Supermercado Verdemar, que a gente faz toda a conciliação, é toda integrada, são mais de 22 lojas trabalhando integrada, assim, agilizou todo o processo. Legal, então quem concilia no Verdemar é a Concilia. É a Concilia. Legal. Nós fazemos lá para o Verdemar e assim... Esse foi um trabalho que é um trabalho doloroso. Fazer a integração é um trabalho doloroso. Eu lembro lá porque, o pessoal de TI lá, o Marcos, né, todo o time lá, isso era uma condição sine qua non, integrar, porque a integração ela reduz o custo da operação e ela agiliza, tá, todo o processo de tomada de decisão. A integração ela traz produtividade e segurança, né? Perfeitamente. Então, assim... hoje, né, as pessoas gostam de colocar muito a culpa no sistema de gestão, no ERP. Olha, não é isso. Não está utilizando de forma correta. Não fez a configuração de forma correta. Porque tudo tem um processo, né? Tudo tem uma preparação. Você está acostumado com isso lá, a gente sabe da seguinte maneira. Se não for bem preparado e as pessoas bem capacitadas, a ferramenta não ajuda. Ela não faz milagre. Né? Ela é uma ferramenta. É um tripé. Ferramenta, processo e pessoa. Agora, existe também um processo para adaptação, que é o que vocês propõem, que eu acho perfeito. Começa-se com a conciliação, entende-se todo o ecossistema do cliente e depois parte para a integração. Isso é muito, muito bem estruturado dentro do Avanço. Enxergo isso como um processo, até mesmo para entender quais são os gaps. Mas, dito isso, depois vamos para um processo de integração que agiliza, reduz custo e facilita no processo de tomada de decisão. Bom demais. Agora, olhando... Então, a gente acha que exploramos bastante ali o cenário atual, um pouco do histórico. E para frente, o que nos aguarda em relação à tendência? O que o supermercadista precisa se preparar para o futuro dos meios de pagamento, aí também questões regulatórias? O que você está enxergando? A tendência agora é o pagamento digital. Tomar praticamente conta... Acabar o dinheiro. Acabar o dinheiro. Inclusive porque o dinheiro é um custo... você tirar um dinheiro de dentro do supermercado, o custo com o carro forte e tudo mais... Isso é um negócio legal, porque normalmente a gente fala, o cartão tem 2% de taxa, 3%, enfim. Faz a Mas conta. Se você fizer a conta do dinheiro...
Perfeitamente. Tá? O dinheiro é mais caro. Muito mais caro, inclusive por quesito de segurança. Sim. Né? O recolhimento do dinheiro, o transporte. Então, se você fizer essa conta hoje, mesmo que você tenha um cofre interno lá para fazer o depósito, Sim, ainda é um problema e ele tem um custo. Ele realmente... Normalmente essas empresas elas cobram uma taxa ali que está ligada ao volume. Enfim, no final do dia é uma taxa. Perfeitamente. E você tem mais um modelo para conciliar a parte, né? Que é o então, dinheiro. Pagamento digital é tendência e a tendência, vamos dizer, continua. Né? E quando você fala, é muito interessante, a gente vai fazer uma resolução aqui, que é a resolução 264 do dia 25/11/2022. Espera aí, 25/11/22. De 22, 264. hein? Nós estamos em... Importante, nós estamos em 25. Nós estamos em 25. Uhum. E eu acho que tem muito poucas pessoas que não se atentaram para essa resolução. O que diz a resolução? Hoje, anteriormente, os recebíveis, eles eram... Você só podia antecipar, pagar e receber da adquirente. Hoje, não. De acordo com o Banco Central, os recebíveis hoje são dos clientes, do lojista. Isso foi um grande ganho para o lojista, Gabriel. Porque hoje ele pode pegar o recebível dele, ele não precisa antecipar na adquirente dele. Ele pode antecipar num banco, ele pode antecipar num fundo. Oferecer uma taxa melhor. Onde tiver uma taxa melhor. Até porque o recebível do cartão é seguro pra caramba, né? Perfeitamente. Ainda mais do varejo físico. Né? É o recebível mais seguro que tem no mercado hoje para qualquer tipo de operação. De crédito, garantia, pagamento, é os recebíveis de cartão. Então, a conciliação ali também ela é vital. Porque hoje, o que está acontecendo? Algumas adquirentes andam travando os recebíveis, bloqueando, né? Colocando uma trava nos recebíveis do cliente, sem ele saber. Tem adquirentes que andam antecipando sem o cliente pedir. E o pior, antecipando o débito, aí é para matar, né? Porque antecipar ainda vai lá sem pedir, você está pagando juros, mas antecipar débito, que o dinheiro é seu, pior ainda. Então, com a 264, a gente tem alguns supermercadistas pagando os fornecedores com os recebíveis. O que aconteceu, Gabriel? Ele não precisa antecipar. Uma antecipação muito bem colocada no mercado é de 1,4, 1,5. Mas a taxa... Né? Barata, está barata, porque a gente sabe que não é isso. Hoje ela está girando em uma boa antecipação em 1,8. O cara, eu não pago isso. Mas você deve ter uma série de produtos dentro do banco para ter uma taxa menor. Se não tiver a sua taxa, vai já. Porque a gente tem que fazer aquela conta que você fez, né? Nós estamos pagando, nós estamos com 15% ao ano, é no mínimo 1,25 ao mês. Exatamente. Então, igual falou, olha, minha taxa é 1,10. Falou, amigo, não tem condição, tem alguma coisa errada aí, ou você está pagando alguma coisa diferente. Então, essa resolução da 264, ela abre para o lojista uma opção de escolher um crédito com custo mais barato, de pagar os recebíveis com o próprio cartão. Tá? Então, isso é uma coisa Isso é revolucionário. Eu acho que isso aí realmente... Só para todo mundo entender, então, pessoal, o seu recebível do cartão, então eu vendi, vou receber em 30 dias, ou mais do que isso, vendi no parcelado, o mercado está vendendo no parcelado, vou receber em 30, 60, 90. Esse recebível eu posso usá-lo para ou conseguir crédito ou até mesmo pagar fornecedor. Porque o negócio do supermercado, pessoal, assim... pouca experiência que eu tenho, né, 15 anos aí mexendo com esse negócio, mas 35 dentro de casa, né? Supermercado é um negócio de fluxo de caixa. E os pagamentos eletrônicos foram um problema disso historicamente, porque o supermercado sempre, eu estou falando há 20 anos atrás, comprava com prazo, tinha um prazo do giro de estoque ali, administrava isso e recebia à vista. Sim. Porque o dinheiro era mais da metade, assim, era predominante. Então, a partir do momento que vem cartão de crédito, eu vou receber aí na média 26, 27, 28 dias, até mais, né? Sim. Isso se torna um problema, porque eu tenho que pagar o fornecedor, ter prazo com o fornecedor, ter prazo para gerar o estoque, porque tem que entrar nessa conta aí, e aí depois o dinheiro não chegou a tempo, então tem que botar capital no negócio, e aí essa solução é incrível, pessoal. E como o Tadeu falou, poucas pessoas sabem e o mercado está olhando pouco para isso. Isso, e eu acho que tem um detalhe também, sabe, Gabriel? Nem todos os fornecedores que você consegue adequar, mas hoje o supermercadista tem uma gama entre 2.000 e 3.000 fornecedores. Se ele está vendendo com 30 e 60,
ele pode hoje negociar em cima do que ele está vendendo. Falou, eu vou lhe comprar mercadoria, mas eu quero lhe pagar com 30, 60. Para alguns, não são para todos. Sim, claro. A gente sabe quais que não vão aceitar. Mas, dentro de um outro ciclo também de 7, 14, 28, ele pode pagar com o recebível dele. Então, essa parte na conciliação de acompanhar, a gente tem hoje as empresas que fazem esta operação, é uma operação que reduz custo. Tá? Se você reduzir um custo aí em 0,30, 0,40 numa operação de supermercado, é uma coisa fantástica. Fantástico. Aumenta o lucro em 10%. Tranquilamente. Então, este é o modelo para ser enxergado. Então, por isso que o primordial, a base, é quando você coloca uma conciliação para entender, para fazer um diagnóstico da operação do cara. E aí sim, a gente consegue sugerir para aquele cliente a melhor forma de operacionalizar. Quer ver um outro detalhe também? O supermercadista quer comprar do fornecedor, mas o fornecedor não conhece esse supermercadista, o supermercadista está começando agora. Ele pediria para ele uma garantia, uma carta-fiança, que no mercado ela está girando entre 8% a 12%. Pô, hoje você tem operações, empresas que estão fazendo a operação, que ela pega o recebível, troca a titularidade e dá em garantia para o fornecedor. Ele pode mandar o produto. Se ele não pagar, você executa a garantia. Olha que bacana, nós vamos sair de um custo de 12% para 2%. Muito legal. Então, e a operadora, no caso, ela, você mudou ali o destinatário do dinheiro, ela mesma faz. Então, vou complementar uma informação para você, porque com a regulamentação, com o crescimento do mercado de cartão, hoje existem as registradoras. Cerc, B3, Núclea, que faz o controle de tudo que você vendeu, tem que passar nessas registradoras, tanto do que vendeu e do que foi antecipado, para o mercado não virar uma bolha. Então tem um controle ali. Ali você pode trocar a titularidade, o que é? O Gabriel, a loja do Gabriel tinha 100 mil para receber, mas ele pegou o banco A que está pagando uma taxa para antecipar uma taxa menor. Então eu troco a titularidade do Gabriel para o banco A e o banco coloca o dinheiro. Ou eu dou em garantia os meus recebíveis para o banco. Ele só coloca uma trava lá, se o Gabriel não pagar o determinado boleto, ele executa. Então, virou aí uma modelagem muito segura, muito bem aceita para o mercado, e agora você tem grandes bancos, fundos participando desse mercado, que anteriormente era só com adquirente. Agora não mais. Entendi. Bom, legal demais. A gente está chegando, vamos dizer, na parte final aqui da nossa conversa. Tem mais algum ponto sobre isso que você gostaria de... Bom, eu acho que foi uma conversa bacana, a gente conseguiu ir em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Claro, quem tiver também uma dúvida específica, a gente vai deixar todos os contatos aqui do Tadeu, fique à vontade. Não se esqueça também de dar o like se você está gostando dessa conversa, porque isso ajuda muito o nosso canal e a gente faz isso aqui. Não é assim que a gente ganha dinheiro, né, Tadeu? A gente ganha dinheiro fazendo outras coisas. Então a gente está aqui, tem que de alguma forma, tem que dar esse retorno para nós. Bom, agora a gente vai chegar na parte aqui, um ping-pong final. São 5 perguntinhas aqui, bate pronto para a gente fazer o encerramento, depois eu te passo a palavra para você encerrar. Quais são os erros mais comuns para quem não faz conciliação? Os erros mais comuns são problema de taxas cobradas erradas, taxas indevidas e fraudes de terceiros. Um caso que te marcou de uma empresa que teve um prejuízo muito grande na parte de pagamento em cartão? O caso que eu citei para você anteriormente aí do posto de gasolina, troca das maquininhas por máquinas de terceiro. Isso realmente causou um prejuízo monumental para o estabelecimento comercial. Como a tecnologia mudou a forma de se conciliar cartões? Ela agilizou, reduziu o custo e deu uma informação para o processo de tomada de decisão. Que diferença faz para um supermercadista ter um conciliador integrado ou não ao seu RP? Ao RP? Há muita diferença, né? Você chega num volume de operacionalizar e reduzir custo da operação. Então, assim, faz muita diferença estar integrado, principalmente se você tem um RP hoje de ponta, igual é o da Avanço. Então, eu acho que realmente isso aí agiliza todo o processo, principalmente para o pessoal do financeiro. E o que você enxerga como tendência de pagamento no varejo para os próximos anos? A tendência que vai crescer com muita força vai ser o Pix.
O Pix vai crescer, vai tomar um espaço aí do cartão e vai também ter a sua conciliação específica, que a gente já faz hoje para bancos adquirentes. Mas é uma tendência, é o Pix. A gente não falou muito de conciliação de Pix, mas essa aí também já está no bolo aí. Né? Ela já está sendo realizada porque tem as adquirentes oferecendo Pix, a gente já concilia dentro do arquivo e a gente já concilia Pix também dos bancos. Legal. Por fim, qual é o maior mito que você ainda ouve sobre conciliação de cartões? Eu tenho a minha adquirente, ela me dá tudo certo, está tudo perfeito, eu não tenho problema nenhum com o cartão, as minhas taxas estão todas corretas. Boa, o meu mito que eu falaria é esse aí também. Eu tenho certeza que eu recebo tudo que eu vendo. Bom, Tadeu, obrigado aí pelo bate-papo. Foi um prazer, como eu te falei, quase que uma resenha aqui, uma troca de ideias. Espero que vocês tenham gostado também. Te passo as palavras finais aí. Mas até eu vou, antes de passar para o Tadeu, que ele já encerra e fecha. Pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa seu like. E se você acha que alguém deveria escutar esse bate-papo, manda para ele, principalmente o pessoal que trabalha no financeiro, tá, pessoal? E assim, vamos continuar aqui a nossa saga do varejo. Tadeu, a palavra é com você. Muito obrigado mais uma vez, viu? Ô, Gabriel, eu queria agradecer você. Avanço, como sempre, na frente, né? Como sempre, trazendo para o lojista as novidades. Essas oportunidades, assim, é muito importante para a gente que está trazendo tecnologia, procurando um varejo mais eficaz, isso aí é fantástico. Então, só tenho a agradecer. O nosso site lá é o www.conciliador.com.br. Entrem lá, tem todos os nossos mídias digitais lá para vocês entenderem melhor e a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. Vou deixar os contatos todos aqui embaixo também da equipe comercial do Tadeu. Grande abraço e até a próxima. Abraço, pessoal.